Então, gente, nós estávamos falando da expressão gênica diferencial. Então, a gente vai ter genes diferentemente expressos à medida que as células vão se especializando, gerando diferentes mecanismos moleculares, através da tradução, gerando diferentes proteínas. Todo esse processo, ele é controlado e faz com que a gente tenha dois grandes grupos de tipos de genes. Os genes que são chamados de genes de manutenção, que correspondem a cerca de 20% dos genes do nosso organismo. Esses genes de manutenção são aqueles que são expressos em todos os tipos celulares, como por exemplo, eles vão ser expressos para proteínas estruturais e metabólicas celulares básicas. Vamos dar um exemplo. Toda célula é uma célula produtora de ATP. Então, os genes responsáveis por dar origem lá à estrutura da mitocôndria, eles vão ser expressos nos diferentes tipos celulares, assim como os estruturais de membrana são expressos e das diferentes tipos de organelas membranosas, eles são expressos em todos os tipos de células. Já a gente vai ter 80% dos genes correspondendo aos genes específicos dos tecidos. Esses sim, eles são expressos em momentos e tipos celulares específicos, dando origem a proteínas com funções especializadas, tornando as células, portanto, comprometidas geneticamente e expressando proteínas diferentes para poder realizar as suas funções de forma especializada. Aqui a gente tem duas figurinhas que estão relacionadas com a potencialidade e o estágio de diferenciação. Então, começando pelo zigoto, aqui que é totipotente, que é a célula ovo. Então, ele vai poder dar origem a toda e qualquer célula do organismo. Lá no blastocisto, a gente tem células que são autorrenováveis e são pluripotentes, é a célula tronco embrionária. Já no embrião e no organismo adulto, a gente vai ter células tronco adultas. Essas células tronco adultas, elas são multipotentes e autorrenováveis. Ainda no embrião e no adulto, a gente tem células que têm um potencial limitado, como células progenitoras. Elas têm uma autorrenovação que é mais limitada. E células monopotentes, que são células precursoras. Essas também são células ditas ainda como indiferenciadas e multiplicam-se por mitose, até que a gente chega na célula diferenciada, que não se multiplica, mas que exerce sua função de forma eficaz. Nessa outra figura, nós temos aqui a partir da fecundação, a formação do zigoto, que é célula totipotente. Depois nós vamos ter células que são indiferenciadas, dando origem no final a diferentes células do organismo, que são células diferenciadas. Então, a diferenciação é o quê? É o grau de especialização das células, enquanto que a potencialidade é a capacidade das células de originar outros tipos celulares. Ou seja, são conceitos e características que são inversas. Então, a gente vai ter que quanto maior a diferenciação, ou seja, quanto mais diferenciada for essa célula, a gente vai ter o quê? Vejam como é pequenininho aqui em cima a potência dela. Por quê? Porque ela é uma célula altamente diferenciada, ela não vai conseguir dar origem a células de outros tipos celulares. Já no lado inverso dessa figura, nós temos uma alta potência e uma baixa diferenciação, que são as células indiferenciadas. As células indiferenciadas, elas têm capacidade de dar origem a outros tipos celulares, portanto, elas têm uma alta potência. Quando a gente fala de histogênese, é o quê? É a formação dos tecidos, é o desenvolvimento de células indiferenciadas a partir de um folheto embrionário, de um folheto germinativo, até células diferenciadas de um tecido. Sempre cada um dos tecidos originário, então, de um folheto embrionário. A descrição da gênese, então, de um tecido sempre se dá a partir de um folheto germinativo, com suas células, sua capacidade de proliferação, migração e diferenciação, que vai gerar, então, o desenvolvimento desse tecido.
Começando pelo tecido epitelial. O epitélio é uma denominação morfológica que vai incluir as membranas constituídas por células que revestem a parte externa do corpo e as superfícies internas. Então, ele é composto por células que são justapostas, apoiadas em uma membrana basal, que divide do tecido conjuntivo que é vascularizado, já que os epitélios são avasculares. Dos 4 tecidos fundamentais do nosso organismo, o tecido epitelial é o único que, dependendo da sua localização no organismo, ele pode ser derivado de um dos 3 folhetos embrionários. Quando a gente estiver falando de tecido epitelial da epiderme, ele é derivado do ectoderma. Epitélio do estômago e do intestino, derivado do endoderma. E já o mesotélio e as membranas internas e o endotélio são derivados do mesoderma. O tecido conjuntivo tem como principal característica possuir uma grande quantidade de matriz extracelular entre suas células. Ele é derivado do mesoderma, que dá origem ao tecido conjuntivo, a partir de um tecido que é chamado de mesênquima, localizado nas estruturas fetais. O tecido muscular, ele também é derivado do mesoderma, vai dar origem às células musculares, que também são chamadas de fibras musculares, e ele é organizado, rodeado por tecido conjuntivo na sua estrutura, é rico em vasos sanguíneos e a partir de vasos sanguíneos e de vasos linfáticos que são recobertos pelo endotélio. E por último, o tecido nervoso, que é derivado do ectoderma, dando origem aos neurônios, que são as células nervosas, e as células de sustentação, que são as células da glia ou as células da neuróglia. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa vocês podem colocar perguntas nos fóruns de Tira Dúvida.